Voltei, pessoal. Continuando aí, né? Nossa videoaula de correção dessa lista aí de revisão, sexto ano, números decimais, tá certo? O vídeo tá ficando muito grande, então eu tive que dividir em duas partes, beleza? Vou descansar um pouquinho, beber uma água aqui e continuar. E não ficar muito pesado para vocês também, beleza? Então, 13, numa escola há de haver, existem, né, 90 alunos. Depois que uma empresa, depois de uma pesquisa sobre distância entre escola e casa de cada um, descobriu-se que a metade da terça parte deles mora perto da escola. Quantos são esses alunos? Povão, basicamente a gente tem que escrever isso, né? A gente vai traduzir em números, tá bom? Então olha só, a metade da terça parte. Vamos lá. O que é terça parte do número? A terça parte é um número dividido por 3 ou multiplicado por 1/3, que é a mesma coisa, tá bom? Então 90 vezes 1 dá 90, dividido por 3, tá certo? 90 dividido por 3 dá 30. Isso aqui é a terça parte, tá bom? A terça parte de qualquer coisa, 30. A metade da terça parte, então é metade de 30. 15. Pronto. Basicamente é isso. Tá certo? 14. Não sei de onde é essa questão. OM. Acho. Será que é a Olimpíada da Matemática? Não sei. Enfim. 3 amigos e eu fomos a um passeio e gastamos juntos 15 reais. Gastei 3 reais. O primeiro amigo gastou o dobro do que eu gastei. Vamos escrever. Tá bom? Os 3 juntos gastaram 15. Eu gastei 3 reais. Mais o primeiro amigo, o dobro do que eu gastei. Gastou 6, então. O segundo amigo gastou 1/3 do que eu gastei. Ó, o que eu acabei de falar? Terça parte, 1/3. Né? Então você pega o que eu gastei e divide por 3. Mais R$1. Tá bom? Terça parte. O segundo amigo gastou 1/3 que eu gastei. Quanto gastou o terceiro amigo? Pronto, a gente soma aqui e vê quanto que falta para chegar a 15. 3 mais 6, 9 mais 1, 10. Para chegar a 15 falta quanto? 5. Bem basicão, né? 15. Responda as questões. Por qual número devemos multiplicar o numerador e o denominador da fração para obtermos uma fração equivalente? Ó, a questão igualzinha àquela que a gente fez no vídeo anterior, né? Igualzinha, só você armar daquele jeito ali, ó. Vou até deixar ali, que é para você ver. A fração 2/7. Ela tem que ser uma fração igual com o denominador 70, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para não ter erro. Beleza? Então, ó, ela tem que ficar com uma fração igual a 70 de denominador. Em cima você pode colocar um x, vai ficar igualzinho. Tá? Do 7 para o 70 eu multipliquei por 10. Pronto, já respondi a pergunta. Era isso que ele queria saber. Por qual número devemos multiplicar o numerador e o denominador? Tem que ser sempre o mesmo número. Então, se eu multiplico embaixo por 10, em cima tem que ser por 10 também. Resposta da letra A, 10. Letra B. Por qual número devemos dividir o numerador e o denominador da fração? Dessa vez vai ser o contrário. Ó. A letra B. 75 centésimos. Ela vai ser igual a alguma coisa. Para obtermos uma fração equivalente com o numerador 3. Então, ó, em cima é 3, embaixo é alguma coisa. Tá certo? Pensa, do 75 para chegar no 3, eu dividi por algum número. Que número foi esse? 25. Tá bom? 3 vezes 25, 75. Então, automaticamente embaixo tem que ser dividido por 25 também. Resposta da letra B, 25. Notem que eu não quero saber o x. Tá bom? Não quero nem saber qual é a fração. Eu só quero saber qual foi o número que eu dividi em cima e embaixo. Então 25 tá aqui. Beleza? Responde só o que ele está perguntando.
Os dois círculos abaixo têm o mesmo tamanho. Tá bom. Escreva V. Tá. Letra A. As partes coloridas dos círculos podem ser representadas por frações equivalentes? Para responder isso, você tem que observar o seguinte. Eu estou ocupando a mesma porção. Imagina que isso aqui fosse um queijo. Tá bom? Aquele queijo Minas, que vem em rodelas. Se você comer uma quantidade, que seria essa quantidade aqui da esquerda, e depois comer essa quantidade aqui da direita, você estaria comendo a mesma quantidade? Sim, né? Tem o mesmo tamanho, tá bom? A diferença é que a tua fatia aqui vai ser maior, a tua fatia aqui vai ser menor, mas no final das contas você vai estar comendo a mesma quantidade. Pizza. Se você comer isso tudo aqui da pizza, e depois pedir uma outra pizza no outro dia, e comer isso tudo aqui, você está comendo a mesma quantidade, tá bom? Então letra A, verdadeiro. B. As partes não coloridas dos círculos podem ser representadas por frações equivalentes? Sim, porque continua sendo a mesma porção. C. A parte colorida da figura da esquerda é maior que a parte colorida da figura da direita? Não, é a mesma porção. D. A parte colorida da figura da direita representa mais da metade do círculo. Sim, tá bom, pessoal? Mais da metade, notoriamente, né? A gente não precisa nem fazer cálculo nenhum, é só você olhar, tá bom? 17. Dê um exemplo de fração aparente. Então, pessoal, nossa, a garganta tá falhando. Fração aparente é aquela fração que só parece ser uma fração, tá? Eu acho que de repente se a gente falar assim, fica mais claro. Então, como é um exemplo, eu vou colocar aqui para você, ó, 4 sobre 2. Aparenta ser uma fração, não é? Mas quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2 inteiro, tá bom? Então, a fração aparente é aquela que você consegue dividir o numerador pelo denominador, tá bom? Que dá um número inteiro no final. A letra B, uma fração imprópria. É aquela fração que é maior do que 1. Ou seja, você não consegue dividir, não dá um número inteiro, mas o numerador ele é maior do que o denominador, tá certo? Isso aqui vai me dar 3, alguma coisa, tá bom? 3,5, mas tá bom? O numerador ele é maior do que o denominador. A diferença da A para B é que na A eu tenho sempre um número inteiro no final. Aqui eu tenho um número decimal, não interessa qual. O numerador sendo maior do que o denominador. E na C é o contrário. Aqui o denominador tem que ser maior do que o numerador. A consequência disso é que vai ser sempre 0, alguma coisa. Tá bom? É menor do que o 1 inteiro, menor do que uma quantidade inteira. Tá bom? Então tá aí os 3 exemplos para vocês. Simplificada a fração e a seguir até obter a fração irredutível. Tá, beleza. Tem muita gente que me pergunta assim, pô, professor, como é que eu vou saber qual o número que eu consigo dividir? Necessariamente tem que ir simplificando sempre pelo menor? Eu diria que a saída mais fácil é essa. Tá bom? E a prática ela vai levar você à perfeição. Por exemplo, 70 e 90, sempre que terminar em 0, você divide por 10. Basicamente, cortar o 0. Por que eu sei que é irredutível? Porque 7 é primo, 7 só divide por 7. E o 9 não dá para dividir, então a gente para aqui. Pronto, é irredutível. Acabou a letra A. Letra B. Por isso que vocês têm que saber aí os números, os critérios de divisibilidade. É bom por causa disso. 125 e 400 dá para você dividir por 5, porque números que terminam em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Mas tem que ser por 5, nesse caso aqui, não tem um número maior. Eu diria que 25. Aí você pensa assim, pô, professor, como é que eu vou saber disso? Você pode calcular o MDC entre eles. O MDC é o máximo divisor comum. Pode fazer o jogo da velha, pode fazer aquela decomposição simultânea. Só que eu não aconselho muito não, porque o tempo que você vai perder fazendo esse MDC é o tempo que você perderia dividindo aqui várias vezes. Então, tá? E a prática vai
te dá essa noção de qual número você pode chegar aqui e dividir, pá, de uma vez, tá bom? Eu, às vezes, eu pego e fico dividindo por 2, porque não me vem na mente ali na hora qual número grande que eu posso chegar e dividir, tá bom? A saída é sempre essa. 125 por 25 dá 5, tá bom? 400 por 25 vai dar, ó, 100 por 25 dá 4. Aqui tem 4 vezes 100, vai dar 16. Vai dar 16. É isso mesmo? Ó, tá vendo? Até eu parei aqui e fiquei na dúvida. A gente tira aqui, não tem problema não, ó. Pá. 40 por 25 dá 1. Sobrou 15. Baixa o 0. Tá bom? Ó, 125 por 25 foram 5. Você vai botar mais 1 aqui. Dá 16, viu? O professor não é mentiroso. C. 36 e 120, ó. Esse aqui, por exemplo, eu de cabeça aqui, eu tô vendo 12. Porque eu sei que esse cara aqui divide por 12. É bem claro isso, né? Agora o 36 é 3 vezes 12. Mas de repente tem gente que tá olhando aqui e tá falando assim, ah, dá pra dividir por 2, por 3, por 4, por... por 6, tá? Então tem vários divisores. O ideal é que você pegue sempre o maior. Se você não notou isso na hora, não tem problema. O que vai acontecer? Vai chegar no final, você vai ter que dividir de novo, se você observar que dá para dividir. Tá bom? Então 36 por 12 vai me dar 3. Tá? E 120 por 12 dá 10. Beleza? Você pode fazer a tua prova real. Multiplica por 12 em cima e embaixo, tá? Eu sei que esse cara aqui, ele é irredutível porque o 3 é primo. O 5 aqui, ó, ele é primo. Tá bom? 18 e 72 são múltiplos de 9. Tá na tabuada do 9, né? 18 por 9 dá 2. E 72 por 9 dá 8. Olha lá. É par em cima e embaixo, então dá para dividir mais. Foi um caso aqui que não é que eu tenha errado, eu podia ter visto um número maior, mas foi o primeiro número que veio na minha mente. Então divide por 2 em cima e embaixo 1/4, pronto, não tem erro. Tá bom? Não tem erro. Só hoje é o 4º vídeo que eu tô gravando. Eu tenho que fazer tudo correndo no final de semana, que dia de semana eu praticamente não tenho tempo para corrigir. Eu ainda tive uns problemas no meu carro aí. No final de semana o motoqueiro bateu no meu carro, rasgou o meu pneu, vou ter que comprar um pneu novo. Vou ter que ir na oficina. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que fazer isso tudo dia de semana e eu não vou ter tempo para gravar. Tenho 1/8 de... Ó, palavra na matemática, de é vezes. Então, 1/8 vezes 88. Tá? Então, é 88 dividido por 8 dá quanto? 11. Tá certo? Se você adicionar 1/4 de 20 reais a 1/10, vamos lá. 1/4 de 20, eu vou adicionar, eu vou somar. 1/10 de 100. Obterá a quantia que eu possuo. Muito simples. A gente sabe que é dividir, né? 20 dividido por 4 dá 5. Mais 100 dividido por 10 dá 10. Possuo 15 reais. É quase o que eu tenho no banco atualmente. Infelizmente, a gente ri para não chorar. Qual é o comprimento de uma régua que tem 3/4 de 3/4 de 72? Olha lá. Você pode multiplicar para depois dividir, ou você pode dividir para depois multiplicar. Eu sempre prefiro dividir, tá bom? Porque eu gosto de diminuir o número, eu não gosto de aumentar ele. Deixa eu ver aqui. 72 por 4. 7 por 4 dá 1, sobrou 3. Baixo 2. 32 por 4 dá 8.
Então dá 18, ó. 3 vezes 18. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8 dá 24. 30 mais 24, 54. Tá show? Lembrando que você não é obrigado a fazer nada de cabeça. O cara lançou uma música aqui, não sei se vocês estão escutando. O vizinho é Flórida. 20. As 4 tiras a seguir têm o mesmo comprimento. A gente tem que prestar atenção aqui nas porções, né? Mas cada uma foi dividida em números diferentes de partes iguais. Observe as partes coloridas e indique as frações correspondentes. Uma fração que represente a soma das 4. Bom, a letra A acaba respondendo a letra B. Vamos lá. 20. Letra A. Eu vou de cima para baixo, tá? Então, de cima, ó, eu pintei 1, 2... Eu dividi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pintei uma. A de baixo, eu dividi 1, 2, 3, 4, pintei uma. A de baixo, dividi em 3 e pintei uma. Uma de 2, beleza? B, uma fração que representa a soma. Então vamos somar isso tudo. Para eu somar, eu tenho que fazer MMC de Geraldão aqui. 6, 4, 3 e 2, tá? 2, 3, 2, 3 e 1 por 2. 3, 1, 3 e 1 por 3. 1, 1, 1, 1. Foca. 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá bom? Então eu coloco 12 aqui. O 6 para chegar no 12. 2, 3, 4, 6. Multiplica em cima. 2 mais 3 mais 4 mais 6. Tá? É tudo 1, né? Acabei repetindo aqui. Agora é só somar. Então, letra B. 2 mais 3, 5. 9, 15. 15 sobre 12. Dá para simplificar? Por 3 em cima e embaixo. Dá 5 quartos. Tá bom? Uma fração que represente a diferença entre a maior e a menor. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. 1 meio menos 1 sexto. Um meio menos 1 sexto. Beleza? O MMC entre 2 e 6 é 6. Tá bom? Porque o 2 divide o 6, tá? Então isso aqui vai ficar 3 e esse cara aqui vai ficar 1. 3 vezes 1. 1 vezes 1. 3 menos 1. 2 sextos. Dá pra gente fazer o que aqui? Simplificar por 2 em cima e embaixo. 1 terço. Tá bom? 21. 2 círculos. Os 2 círculos abaixo têm o mesmo tamanho. Porém, foram divididos... Considerando que apenas as frações das partes coloridas... Considerando apenas as frações das partes coloridas, indique a adição das frações. Tá, vamos lá. 21, letra A. 1 meio mais 1 terço. 2 terços, perdão. Eu estou pintando 2 de 3, então é 2 terços. Tá bom? MMC entre 2 e 3 é 6. Por quê? São números primos, tá bom? 3 aqui, 2. Multiplica em cima. 3 mais 4. 7 sextos, tá bom? A subtração da maior pela menor. Tá bom? Quem é que tá pegando a maior fração aqui, ó, a maior porção? Esse cara aqui é maior do que esse, tá? Então, 2 terços menos 1 meio. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? O MMC a gente já fez, tá? 2 e 3, multiplica em cima. 4 menos 3. 1
sexto. Tá bom? A multiplicação das frações. Então vamos lá, 21, letra C. 1/2 vezes 2/3. 2 em cima e 6 embaixo. Simplifica, 1/3, tá bom? Letra D, a divisão da maior pela menor. 2/3 dividido por 1/2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4/3, tá bom? Eu tô fazendo algumas coisas mais rápido aqui, pessoal, pela quantidade de exercício que a gente já fez, né? Primeiro que eu tô ficando cansado. Segundo, que de tanto exercício que a gente já fez, eu já estou considerando que vocês sabem, tá, fazer algumas coisas, né? Eu tô acompanhando aqui, vocês estão acompanhando, e eu considero que vocês, por exemplo, já sabem dividir essas coisas, tá? 1/10 da metade de R$20 corresponde a R$1. Então algumas coisas a gente tem que fazer conta, ó. 1/10 da metade de R$20. Pessoal, metade de R$20 é 10, né? E 10 sobre 10, 1 inteiro, R$1. Verdadeiro. Letra B. 1 centímetro corresponde a 1/100º do metro. Vamos lembrar da escala métrica? Metro, decímetro, centímetro. A gente sabe que a cada casa que a gente anda, a gente vai acrescentando 0 para a direita. Então 1 metro são 100 centímetros. Ou 1 centímetro, 1/100º do metro, tá certo? Você pegou 1 metro e dividiu em 100 partes, por isso que saiu ali 1 centímetro. 100 centímetro, né? Se multiplicarmos 2/3 por 3/2, obtemos a metade. Se multiplicarmos 2/3 por 3/2, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 1 inteiro. Falso. Ah, não, perdão. Obtemos a unidade. Eu li a metade. Tá certo também. Tá tudo certo. D. 3/4 de 1 hora corresponde a 45 minutos. 3/4 de 1 hora, 60 minutos. Divide. Dá 15. 3 vezes 15, 45. Tá tudo certo. Tá certo? Depois eu vou escutar essa gravação de fone, que eu quero ver se dá pra escutar a música do vizinho aqui. O cara tá lançando umas músicas dos anos 80, cara. Quanto é 1/10 de 1000 quilômetros? Pessoal, 1/10 é dividido por 10, tá? Então 1000 dividido por 10, você corta um 0. Dá 100 quilômetros, tá? Beleza? 1/100º de 10.000 divide por 100. 10.000. 100, corta 2 zeros, tá? Dá R$100. Uma moeda de 1 centavo, 1/100º, representa que fração do real? 1/100º. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para juntar uma quantia de R$10? Bom, pessoal, com 4 moedas eu faço R$1, tá certo? Então 4 moedas de 25 centavos. Deixa eu apagar isso aqui, saiu tudo errado. Então 4 moedas de 25 centavos, eu tenho R$1, tá? Só que ele quer 10 vezes mais isso aqui, então são 40, tá bom? 10 vezes mais, ele quer R$10.
24. Escreva V se a afirmação for verdadeira e F para falsa. Nós temos lá 3,02 é maior do que 3,2. Bom, pessoal, isso aqui a gente tem que fazer o seguinte. Você compara as casas para falar a verdade. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Ai, caraca, meu relógio. Panzipar. Bom, olha só. Que legal, agora eu posso rabiscar. Número decimal a gente compara por casa. Então a parte inteira com a parte inteira é igual, 3 inteiros. Depois o decimal. O primeiro decimal aqui é 0. O primeiro decimal aqui é 2. Então eu tenho 2 décimos contra 0 décimos. Esse cara aqui, ele é maior do que esse. Tá bom? Então isso aqui está falso, extremamente falso. Tá certo? O 3,2 ele é maior do que 3,02. 4,11 é menor do que a mesma coisa, ó. Primeira casa decimal, 1 contra 1. Segunda, 1 contra 0. Então, esse cara aqui ele é maior. Falso também. 10 décimos é igual a 1 milésimo. 10 décimos, 10 dividido por 10, 1 inteiro. Tá bom? 1 milésimo, 1 sobre 1000 não é igual, tá bom? Falso. 10 décimos é igual a 1 inteiro. A gente acabou de ver isso aqui, tá bom? Verdadeiro. Seleciona, panzipar. Vou fazer a escala aqui, aí eu já volto. Vou aproveitar para beber uma água. Olha lá, pessoal, bom não ficou não, mas tá dando para entender. Nós temos aqui o metro, os múltiplos do metro que estão acima, os que estão abaixo que são os submúltiplos do metro, tá bom? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então aqui é só a gente colocar cada número ocupando uma casinha. Quantos milímetros há em 10 centímetros? 10 centímetros. Lembrando que, ó, tem que ser 1 milímetro, vou passar para cá, ó. Então são 100 milímetros. Quantos centímetros há em 2,34 metros? Ó, presta atenção na vírgula. 2,34. Quantos centímetros? Tira a vírgula daqui e passa para a casa que eu quero, centímetro. 234 centímetros. Quantos quilômetros há em 45 mil metros? 45 mil metros. Tá? A minha vírgula está aqui, a gente não escreve, porque é um número inteiro. Eu vou andar para quilômetro. Vou parar aqui, ó. Então eu tenho 45 quilômetros. Tá bom? Montou a escalinha ali, tu não erra, não tem como. Considere as frações e faça o que se pede. Escreva a fração correspondente ao produto. Você vai multiplicar as duas. Escreva a fração correspondente à divisão. Tá bom? Produto é mais fácil. Tá? Então é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Tá certo? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Simplifica em cima e embaixo por 2. 5 nonos. Tá bom? Lembrando que você pode simplificar antes. Você poderia simplificar aqui o 2 e o 6 logo, tá? Não é uma regra você fazer antes ou depois não, tá? Você é que manda. B, escreva a divisão, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? A gente tem que lembrar de inverter a segunda. Daí pra frente é a mesma coisa que uma multiplicação. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Dá pra dividir por 3 em cima e embaixo. Por 3 dá 4, por 3 aqui dá 5. Tá bom? Deixa eu ver aqui, espero que esteja acabando, que eu estou ficando sem a garganta. Eu queria fechar outro vídeo de meia hora também, mas isso aqui vai passar. Ai, meu relógio. Cacildes. Vamos lá.
Um pai tem um pacote de figurinhas para dividir entre seus filhos. Se Mário receber 2/7 do pacote, Luiz, então quem vai receber mais figurinhas? Cara, é só você determinar aqui qual é o maior número. Tem algumas maneiras aqui de você comparar. A primeira que eu vejo aqui, de repente seria mais fácil de vocês entenderem, porém não a mais simples, não a mais rápida, seria você colocar lado a lado os números e efetuar um MMC entre elas. Por quê? Para você comparar fração, você tem que ter o mesmo parâmetro. No caso aqui, o nosso parâmetro é o denominador, ele tem que ser igual. Para igualar o denominador, tem que fazer o MMC, não tem como, vai ser um número grande. Uma outra saída seria você dividir para determinar quem é esse número decimal aqui. Esse cara aqui representa quanto em número decimal? E esse cara aqui? E esse? E esse? Que aí você compara o número decimal. É mais rápido. Mas isso aqui eu aconselharia para quem já está lá pro 7º, 8º ano. Tá bom? Coloca aqui os números um do lado do outro. 7, 6, 5 e 14. E vamos dividir. Tá bom? Vou ter que fazer para esse lado aqui que eu botei muito apertado. Por 2, 7, 3, 5, 7. Por 3, aqui agora a gente só tem número primo. 3, 5 e 7, tá bom? 2 vezes 3, 6. Vezes 5 dá 30. Vezes 7, 30 vezes 7, 210. Então, ó, todos eles têm que ter agora o denominador 210, tá? Todos eles vão ter esse denominador aqui, tá bom? O 7, para chegar no 210, a gente multiplica por 30. O 6, para chegar no 21, no 210, vai ter que ser 5 vezes 7, 35. Eu tô olhando pra cá, ó, pra poder saber qual o número que eu multiplico. O 5 vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7 dá 42. É quanto falta, né, pra chegar aqui. E o 14, pra chegar no 210, 2 vezes 7, 14. O 14 ele multiplica com quem? Com 3 vezes 5, que é 15. Tá? É um macetezinho aí, processo. 2 vezes 30 dá 60. 35. 42 vezes 2 dá 84. E esse cara aqui é 15. 15 vezes 1. Então olha só, quem é que é o maior número aqui? Esse cara aqui, ó, que correspondia ao 2/5, que corresponde a Carla, tá bom? Tipo, não é difícil fazer isso, mas dá um certo trabalhinho, né? Você tem que multiplicar bastante coisa aqui. Se você fizesse o uso da divisão, divide o numerador pelo denominador, vai te dar um número decimal. É porque vocês não estão muito acostumados a trabalhar com esses números decimais grandes. Algumas ali são até dízimas periódicas. Então não é muito agradável para um aluno de 6º ano. Um grupo de pessoas, 2/3 são homens e 1/4 dos homens usa óculos. A fração do total de pessoas que representam homens que usam óculos, então olha só, 2/3 são homens, só que eu tenho 1/4 dos homens, então ó, 1/4 dos homens de multiplicação, beleza? Só multiplicar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Ó, eu tenho isso aqui nas minhas opções? Não tenho. O que está acontecendo? Eu tenho que simplificar. Divide por 2 em cima e embaixo, que eu falei para vocês. Então, se não tivesse opção, você poderia deixar assim, mas você tem que saber simplificar sempre, não tem para onde correr, tá bom? Colocando 8 litros de gasolina em um tanque que está 1/3 cheio, o tanque fica cheio. Então olha só, vamos lá. Pensa comigo. 1/3 dele já está cheio.
mais 2/3 que estão vazios. Eu tenho um tanque inteiro. Concordo? Não é? Ele fica cheio pela metade. Tá, enfim. Deixa eu beber uma água aqui. Então, pessoal, eu queria evitar ao máximo de formar uma equação, né? Só que eu não estou enxergando outro jeito aqui, um jeito mais fácil para montar, a não ser montando uma equação. Então eu vou fazer o seguinte, tem que montar essa equação. No 29 a gente vai fazer assim, ó. 8 litros mais 1/3 do tanque. Eu vou chamar o tanque de quadradinho, tá? A gente não está acostumado a colocar letra ainda, mas pode ser um X, um Y, para quem já sabe. O tanque fica pela metade. É igual a X sobre 2, o quadradinho sobre 2, então a metade do quadradinho. Tá bom? A gente vai fazer isso aqui. A capacidade do tanque, teu objetivo é achar o quadradinho aqui, o X, o Y, depende de como é que você chamou. Tá bom? O que eu posso fazer? Tá? Essa 29 aqui, ela tá fora da curva da galera do sexto ano. Então vocês podem desconsiderar aí e tentar entender o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Eu vou fazer um MMC dos dois lados. A galera do sexto ano não tá acostumada a fazer equação, tá? Nem colocar letra para poder representar números, tá bom? Esse exercício aí não devia nem ter ido para a lista do sexto ano, mas para quem não sabe, eu pego esses exercícios aqui da editora, tá? É do livro que eu uso com eles. Então eu seleciono o assunto, o ano, e eles me dão os exercícios lá para poder usar. 6 vezes 8 dá 48. Mais 2 vezes 1, 2 vezes o quadradinho, é igual a 3 vezes o quadradinho. Professor, por que você não colocou o denominador? Porque eu não preciso. Quando eu faço dos dois lados da equação, eu tenho uma igualdade, eu não preciso mais colocar o denominador, tá bom? É uma das vantagens de você estar fazendo dos dois lados da equação MMC. Beleza? A gente praticamente matou a questão. Quando eu resolvo uma equação, o teu objetivo é deixar a tua incógnita, que no caso é o quadradinho, sozinho. Então eu tenho que tirar isso daqui e jogar para o outro lado da equação. Quando eu faço essa transposição, eu tenho que inverter o sinal. Se esse sinal ele é positivo, quando ele for para lá ele vai negativo. Então 48 é igual a 3 vezes o tanque menos 2 vezes o tanque, que é o quadradinho, tá bom? 3 menos 2 dá 1, que é o tanque que eu quero. Então o tanque cheio seria de 48 litros. Tá bom, pessoal? Eu tentei fazer de outro jeito aqui, sem montar a equação para vocês, mas não me veio à mente. Tá certo? 30. Se José pintou 7/16 de uma parede, ele pintou mais da metade ou menos da metade dessa parede. Olha só, pessoal. Eu estou querendo saber se esse número ele é maior ou menor do que 1/2. 1/2 é metade. Concordam? O 1 dividido por 2 é 0,5. Eu quero saber se ele é maior ou menor do que 0,5. Eu posso fazer essa comparação. Tá bom? Já disse para vocês que comparar frações é igualar os seus denominadores. Então, como que eu faço para igualar? Qual número que eu multiplicaria o 2 para chegar no 16? 8, não é? 2 vezes 8, 16. Então, automaticamente, eu deveria ter que multiplicar em cima por 8 também. Quanto que é 8 vezes 1? 8. 8 é maior que 7. Logo, a metade da parede corresponderia a 8/16, que é maior que 7/16. Então ele pintou menos da metade, tá
certo? Porque é um número menor do que 8/16. 31. 3 irmãos receberam uma herança deixada pelo pai. Eles receberam 1/2, 1/3 e 1/9. O restante da herança foi destinado aos impostos. Determine a fração correspondente a essa parte. Eu quero saber quanto que sobrou para impostos. Vamos lá, 31. A gente pode fazer o seguinte, soma tudo, né? A diferença para o inteiro é do imposto. Então 1/3 mais 1/2 mais 1/9. Beleza? Faço o MMC. Qual é o MMC? Entre 2, 3 e 9. Entre 3 e 9 é o próprio 9. A questão aqui é o 2. O 2 ele é primo, ele não divide. Então entre 2 e 9, a gente tem aqui dois números que são primos entre si. 2 vezes 9 é 18. Professor, não entendi nada. Não tem problema, coloca a tua barrinha aí e decompõe os números, tá bom? O 2 para chegar no 18, 9, 6 e 2. Multiplica lá em cima. 9 mais 6 mais 2. É muito fácil, porque é tudo igual a 1, né? Isso aqui vai dar 9 mais 2, 11, mais 6, 17 sobre 18. Quanto que falta para chegar a 1 inteiro? Seria você somar mais 1 aqui no 17, para ficar 18 sobre 18. Então a resposta, 1/18. Tá bom? Escreva uma fração equivalente a 2/5 de tal maneira que a diferença entre o denominador e o numerador dessa fração seja igual a 21. Então vamos lá, uma charadinha aí para nós. Para nós. Tem que ser uma fração equivalente. Numerador, denominador, em que numerador, denominador menos numerador tem que ser igual a 21. Bom, beleza. O que eu posso fazer aqui? Mais uma aí que eu não queria montar uma equação para vocês. Pode ser, cara. Eu diria que vocês podem chutar. Tá? Sem ter que montar a equação. Lembrando que a aula ela é focada para os alunos do 6º ano. Eu diria que vocês têm que chutar. Tá? Sem chutar, você resolveria esse sistema. Isso aqui é quase um sistema, tá? Quase não, é um sistema. Esse numerador, esse número n, eu posso jogar para lá positivo. Então ele fica assim, ó, d igual a 21 mais n. Tá bom? Então eu sei que o d é o 21 mais um número n, lá em cima. De repente isso aqui facilita um pouco tuas contas aí. Bom, o que eu faria se eu fosse do 6º ano? Chuta. Pô, professor, como que eu vou chutar? Cara, multiplica. Você pode pegar, multiplicar por 5. Aí você vai multiplicar por 5 em cima e embaixo, tá bom? 5 vezes 2 vai dar 10, embaixo 5 vezes 5, 25. Tá bom? Aí a gente vai fazer 25 menos 10, a diferença entre eles dá 15. É 15 que eu quero? Não, é 21. Então eu vou aumentar mais um aqui, 6. Tá bom? 2 vezes 6 dá 12. 6 vezes 5 dá 30. Qual é a diferença de 30 para 12? A diferença aqui é de 18. Não é o 21 ainda que eu quero. Vou fazer por 7. 5 vezes 7 dá 35. 7 vezes 2 dá 14. A diferença de 35 para 14, 21. Tá? Então, chutando, eu determinei aí que a fração que eu quero é 14 sobre 35, sem montar a equação. Tá? Se fosse para montar a equação aqui, eu ia estar dando aula para o 7º, para o 8º ano. Tá bom, pessoal? A gente tem que evitar usar a equação no nível que estamos. Beleza? Mais uma vez aí, ó. Pausa o vídeo. Volta aí se eu apaguei muito rápido. Tô aonde?
Nossa, eu tô muito cansado. 44 é porque eu quero terminar, que falta pouco. Já fiz essa. Tá, vamos pra 33. Fiquei perdido aqui, não sei nem qual que eu tava. Numa viagem de carro, 7 décimos do combustível que havia no tanque foram consumidos, restando ainda 15 litros. Quantos litros de combustível havia inicialmente? Mais uma que eu vou ter que montar a equação. Bom, o jeito mais fácil que eu vejo aqui é o seguinte, ó. 33. 7 décimos do tanque eu consumi, tá certo? Ele falou que sobrou. Então, se sobrou, é essa diferença da fração aqui, que é 3 décimos do tanque é igual a 15 litros. Tá bom? É o que sobrou, restando ainda 15 litros. Que ele consumiu 7 décimos, ou seja, sobrou 3 décimos, que é igual a 15 litros. Tá bom? Beleza? O que eu faço para poder resolver isso aqui? Você pode multiplicar e depois dividir. O 10 que está do lado aqui, ele está dividindo, vem para cá multiplicando. E o 3 que está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Pensa sempre na operação inversa. Então, T, que é o tanque, é igual a 15 vezes 10 dividido por 3. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. Tá bom? 50 litros. Beleza? Fica meio difícil a gente evitar aqui o máximo, né? Montar uma equação ou outra. Estou tentando fugir disso, mas... Vamos lá. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários tem idade menor que 30. Tá, vou montar isso aí. Deixa eu beber uma água que tá brabo. Então, vamos lá. Aqui ele vai estar te falando basicamente todos os funcionários, né? Essa garganta tá demais. 1/3 de X, que são os funcionários. Vou botar F, funcionários. Mais 1/4 dos funcionários. F. Tá certo? Entre 30 e 40 funcionários tem mais de 40. Mais 40. Isso tudo aqui, quando eu somar, tem que dar o total de funcionários. Então tudo isso aqui é igual a F. Foi mal, galera. Beleza? Então você pode substituir esse F por quadradinho. Você pode substituir esse F por X, que é o número que você quer. Tá bom? A gente sabe que 1/3 de alguma coisa é alguma coisa dividido por 3. Alguma coisa dividido por 4. Tá? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Vou fazer o MMC dos dois lados da equação. Então, aos meus alunos do 6º ano, peço desculpa que essa questão não era para estar caindo para vocês, que é muito complexa. Tá bom? Para o nível de vocês. MMC entre 3 e 4 é 12. Então aqui vai ser 4, 3, 12 e 12. Vou pegar esses números e vou multiplicar lá em cima. 4 vezes 1, 4F, mais 3F, mais 40 vezes 12 dá 480, igual a 12F. Beleza? 4F mais 3F eu tenho 7F. 480 igual a 12F. Esse 7 eu vou jogar lá para a direita, que ele vai negativo. Então 480 menos... Perdão. Igual a 12 menos 7. 12 menos 7 dá 5. Então, ó. 480 é igual a 5 vezes um número. Tá multiplicando, vem para cá, dividindo. Isso aqui dá 96. F é igual a 96, que é o número de funcionários. Beleza? Então, pessoal, aí o sistema, vocês devem estar se perguntando assim, pô, professor, por que você botou essa questão, então? O sistema da editora está desbalanceado, tá?
Então, muito provavelmente eles colocaram uma questão que era de sétimo ou oitavo ano pelo assunto, né? Porque eu digitei lá fração. Aí eles botaram uma questão que tá no nível além do que era o esperado aqui. Tá bom? O BMAP, cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais, em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total. Então aqui é o seguinte, tá tudo dividido por 16, né? A gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já fui na primeira. Então essa figura aqui, ó, 10 sobre 16, tá certo? Porque eu peguei 10 de 16 partes. Pô, professor, mas não é 5/8? Sim. Divide por 2 em cima e embaixo. Pronto. É essa questão aqui. Essa figura aqui. Tá? Questão de fração equivalente. A última. Toda hora eu tô batendo meu relógio aqui. Dos 250 funcionários de uma empresa, 2/5 de quem? De 250. Trabalham no turno da tarde, da noite e os demais durante o dia. Então, nessa empresa trabalha durante o dia, olha só. Se 2/5 trabalham de noite, durante o dia é o restante, 3/5. Porque é a diferença de 2 para fechar o inteiro, né? De 5, 5 sobre 5 é o inteiro. Então eu quero 3/5 de 250. Divide 25 por 5 dá 5, então isso aqui dá 50. Embaixo vai ficar 1. 3 vezes 50, 150. Beleza? Ali é a terceira opção. Ufa, chega. Acabou, né? Bom, pessoal, então fechamos aí. Consegui fechar aí os 36 exercícios. Tive que dividir esse vídeo em 2 partes. É bom que dá uma folguinha para vocês. Eu descansei um pouquinho minha garganta também. Apesar de que não dou aula só para vocês, né? Eu tenho que gravar mais vídeo ainda. Eu vou descansar um pouco para daqui a pouco mandar mais aí. Falou? Vocês fiquem com Deus. Um grande abraço. Espero que tenham entendido aí. Se não entendeu, coloca aí que de repente eu tento explicar melhor. Falou? E até a próxima. Um grande abraço. Fui.